Olá, galera! Estamos aqui em mais um EdCast. Hoje eu trouxe uma convidada maravilhosa. Se vocês gostarem de matemática como eu gosto, vocês vão se apaixonar. É a Regina Célia. Ela vai falar um pouquinho para vocês aqui sobre quem ela é e como que ela chegou aqui para conversar conosco. Oi, Regina! Oi, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui e pelo convite. Sou formada em matemática. E me formei, fiz trabalho na PUC e me formei também em Santo André. E a minha área foi educação matemática, ou seja, matemática, como diziam antes, matemática pura, porque a outra deve ser impura, né? Mas aí, sim, com isso, eu fui caminhando, mesmo relacionado à pós-graduação voltada para o ensino da matemática, para a história da matemática, para a educação matemática, a etno. E trabalhei em faculdades, o meu início foi em escolas públicas, e sou apaixonada por escola pública, sempre consegui coisas fantásticas, é muito aberto, em vários momentos da minha história, né? Escola pública, escola particular, faculdade, FMU, na PUCamp, fiz vários trabalhos voltados à formação de professor no Brasil inteiro, né? Eu tive essa oportunidade de formação de professor em quase os estados. E alguns de contrato de 10, 15 anos, tanto em Uberlândia, que até o ano passado eu estava dando cursos em Uberlândia, e também em Florianópolis e vários lugares aí. E o meu trabalho é tanto com as questões de alunos, eu tanto entrei na sala de aula com alunos, e nessa perspectiva eu tive um certo momento, como a minha formação foi educação matemática, o início seria trabalhar com o Fundamental 2 e o ensino médio. Mas a minha pergunta era, peraí, como que se dá esse ensino também? Quero entrar em educação infantil? Então fui pesquisar e fui atrás para mexer com essa ideia de como que se dá esse conhecimento. Então é isso, eu diria assim que continuo em trabalho, sou uma aposentada, né? Mas eu continuo favorecendo esse trabalho. Sou apaixonada por sala de aula, sou apaixonada por perguntas, sou apaixonada por essas questões. Sou favorável às questões da matemática, algo que o pessoal parece que não respeita muito. É a questão do erro. O erro é muito importante, porque o erro dá sinapse. O erro possibilita a busca. Mas se eu fecho e digo para você, tá errado, vai sentar para pensar, eu acabei com a tua criatividade. Não permiti, na verdade, que você discutisse com o outro. Será que tá? A ideia seria, o que você acha? É isso? Conversa com a velhinha, com o Marcelo, com o Eduardo. E aí, quais são as ideias? E uns concordam com você, outros não, e entra num debate. E isso cria uma autonomia nas crianças e uma ideia voltada para a busca. Então, o foco da matemática se torna, de uma certa forma, outro, porque você se vê capaz de ter perguntas e de ter dúvidas que fazem parte. A matemática é muito fantástica. Fazem parte, né? É muito fantástico. Quando você começa a estudar matemática de pequeno, você já começa a ver que existe um caminho. Até quando você erra, você sabe que aquilo está errado, você sabe que aquilo não faz sentido, né? Eu lembro que sempre tive essa sensação de criança, eu era uma aluna péssima em matemática de criança. Disseram que você era, porque você era modelinho. E eu também não atingia as notas que precisava atingir, né? Sim. Aí eu era irmã do menino que nunca pegou no caderno para fazer nada e tirava sempre notas muito altas, meu irmão, né? Em matemática, ele é fantástico. E comparavam você com seu irmão, a escola. A minha mãe, na escola. Sim. E a gente estudava na mesma sala, porque para terminar, ele era adiantado da faixa. E aí eu lembro que quando eu fui pro curso, quando eu fui pro mestrado, eu fui fazer mestrado em astronomia. E Nossa, foi muito difícil entrar, porque eu não era das exatas. Mas, enfim, consegui entrar depois de muita luta. E aí eu lembro que uma das aulas, as primeiras aulas que eu fui assistir, o cara que estava do meu lado, que a gente estava sentado tentando encontrar um exoplaneta. Então tinha um cálculo X. E eu catei um exoplaneta assim, muito distante, sem noção do que eu estava fazendo. Que delícia. E o meu cálculo deu pequeno.
Aí o menino que estava assim do meu lado, ele olhou, ele pensou... Eu tenho certeza que ele pensou, ela não sabe nada de matemática. Ele disse assim... Onde foi o planeta mais ou menos que você escolheu? Eu mostrei para ele lá no mapa, ele... Então pensa comigo. Esse teu número, eu não vou ter dado um número astronômico gigantesco. Esse teu cálculo estaria ainda na metade do negócio. Você já conseguiu fazer de forma bem simples. Então, o teu pensamento matemático aí não foi um pensamento correto. Então, já que eu tô vendo que você não tem prática, escolhe um planeta mais pertinho e eu vou te ensinar a fazer o cálculo. Aí ele ensinou. Sim. Mas quando eu tava fazendo, eu tava na sensação de que aquilo não tinha sentido. Veio aquela mesma sensação de infância, né, gente? Eu tô fazendo um negócio aqui que eu tô vendo que faz sentido com o cálculo que ela acabou de mostrar, mas dentro do meu eu tô certeza que tá muito errado, porque essa é aquela sensação de que tá tudo muito errado mesmo. Porque você tem um caminho, né, para percorrer. Só que como ao longo do tempo você vai aprendendo matemática de forma errada, de forma engessada, o teu pensamento não... Você sabe que tá errado, mas não sabe que caminho tomar. Eu não sabia nem que caminho tomar. Vendo o cálculo como modelo, né, a fórmula como modelo, ainda assim eu tomei um caminho completamente diferente porque eu não tinha parâmetro. Certo. Então, por isso que a importância do teu trabalho junto das formações. Então, eu queria te perguntar, como é que está sendo esse teu trabalho de formação com professores? Que resultado que você está sentindo que está atingindo com essas formações? Então, eu diria que as formações eu já faço desde a década de 80, tá? Nossa! Sim, as formações, eu trabalhei em sala de aula e eu comecei formações, eu fui trabalhar, sou inclusive também aposentada pela prefeitura, fui trabalhar em projetos dentro da questão da Secretaria de Educação. Trabalhei com todas as escolas públicas e principalmente no momento em que o Paulo Freire foi secretário de Educação. E nesse momento a gente fez trabalhos lindíssimos na escola pública, que foi trabalhando muito com a questão do tema gerador, que gerava as questões muito próximas da ideia da criança, do que está acontecendo no bairro, interdisciplinar e relação. E isso já era bem interessante, era um trabalho diferenciado nessa época. E a prefeitura teve vários momentos, em épocas anteriores, né, a essa que nós estamos, vários trabalhos muito maravilhosos relacionados a todas as áreas, mas principalmente também de matemática. Então a formação minha não vem agora, a formação com matemática. Foi desde a década de 80, eu formei pessoal em Aracaju, em Sergipe, em Floripa, em Uberlândia, há 10, 15 anos, com professores desde educação infantil até ensino médio, onde a gente faz toda uma estrutura de relações, de aprendizagem, sem a preocupação disso é de tal ano, isso é de tal ano. Não tem série no aprendizado, de uma certa forma. Tem contextos que a gente vai articulando, vai negociando com o trabalho com o aluno. Com o aluno e com a formação de professor, ela é muito importante. Eu diria que a formação do professor, ela assusta às vezes até um pouco, porque tem que ouvir o aluno. Nessa formação onde eu me preocupo, tem que estar atento no aluno, tem que estar atento na pesquisa dele. Tem que avaliar sua postura. Eu não posso dizer isto é assim que se faz. Por exemplo, esse exemplo que você fez em relação ao teu colega lá do planeta. O que ele poderia era talvez te questionar mais e dizer, e por quê? Você acha que é assim? Mas ele era um colega, né? Esse devia ser a função do professor, então, né? Que é a função do professor. E a ideia é desse questionamento, dessa possibilidade de descoberta. Então, uma formação é estar junto, é a escuta do professor, é acompanhamento e uma troca constante das necessidades que ele tem, né, das necessidades da pesquisa, do olhar, da onde é que houve um entrave. Então, porque senão não dá certo, senão fica aquela brincadeirinha de assim que se faz e eu vou, e o professor acaba saindo fazendo modelo, e daí não funciona também. Não é assim, vou fazer desse jeito, é que brincadeiras, que relações ele pode estar trazendo, quebrando certo paradigma dessa estrutura muito fechada, muito convencional da matemática.
E teve momentos que isso foram diminuindo, e não sou só eu. Nós temos vários pesquisadores que têm esse olhar. O Biratan D'Ambrosio, não sei se você já chegou a falar, ele já faleceu, mas foi um articulador brasileiro matemático que quebrou paradigmas muito fortes na relação da matemática. Temos vários, temos pessoas da Matema que fazem trabalhos diferenciados também, com a Kátia Smolli, Nilson José Machado, Grandiano. Júlio, o Grandiano. E tem esses professores que estão ligados, o Júlio, que é da USP, que tem feito um trabalho muito interessante também. E quando você perguntou da USP, eu fiz um trabalho da etnomatemática há muito tempo com uma amiga que ela já faleceu, e era da USP também, Maria do Carmo Domit, excelente educadora também de matemática. E a gente fez um trabalho com os indígenas. A gente trouxe a questão da cultura, que é da etnomatemática. Porque o que é essa cultura? Como é que a gente fala sobre os números? Nós, por exemplo, falamos 27 ou 35. Se eu fosse alemã, eu ia falar 5 e 30, 5 Então, é muito interessante das questões culturais da fala. Um japonês, que é fantástico, a cultura eu diria assim, que é correto o entendimento da construção do número. O japonês fala o ichi, ni, tá, 1, 2, 3. O 11, ele fala em japonês, juichi, que seria 10, 1. Então o 11 é um 10, 1. Agora fala 11 para nós. Veja, você sabe, ele sabe, eu sei. Mas eu sou uma criança, veja se 11 tem características de 10 e 1. Eu vi a criança semana passada dizer 29, 20, 10. Sei, maravilha. Então, você deu o exemplo que eu costumo dar. 29, 20, 10. É isso aqui. Porque depois se você tiver várias contas aqui, você tem um grupo de 20 e de 10, que tem outro nome. Claro que tem um significado também da palavra 30, mas que é esse 30? É aí que está a questão dessa aprendizagem. O porquê, aquilo que você perguntou. Como é que é? Como é que chegou aí? Esse número? E como é que eu posso estar fazendo cálculos pensando na fala do número? 75. 75. O 70 pode ser 30? 30 com 30 mais 10? Então, o meu cálculo é aberto, não o meu, da Regina, mas essa possibilidade de eu tenho que entender o significado do número. E muita gente fala, olha como o japonês aprende rápido, porque primeiro que ele sabe que o 12 é 10 e 2, e nós falamos 12. 13, 14, 15, 16 já tem mais sentido. 16. Então, são pequenas coisas que na criança de primeiro ano traz essas questões que ficam com uma dificuldade porque não respeita o significado. Então, precisa saber qual o significado que a criança está dando, né? Essa ideia, por exemplo, até com educação infantil, às vezes, quantos anos você tem, né? Então, ele mostra 4. Daí você faz assim, então você tem isso? Ele, não. Tenho isso. E por que você provoca? É uma provocação para construir outros momentos. E eles ficam horas olhando e quando conta, ele diz que tem 4. Então, eu fiz isso, ele conta e aí ele começa a buscar. E essa busca com os outros, com os colegas, é que vai alimentando um conhecimento mais verdadeiro, mais significativo. Então, eu diria que na formação do professor, é necessário também trazer um pouco do que é intervenção. Como que a gente intervém? Como que eu corrijo? Eu não posso chegar, nós todos construindo, eu chego para você, você errou, vai sentar. Isso, acertou. Põe na lousa, porque você acertou. Eu já quebrei, inclusive não permiti. Foi pro lixo. E não permitir você, quando não deveria dizer se você está certa ou está certa. Discutam. Terminou? Quais as conclusões? Quantas conclusões tem? Tem umas 3, 4, 5 conclusões. Então, se agrupa, discute. E aí, o que o professor acha? Não dá tempo. Não dá tempo do quê? Na verdade, perde mais tempo, às vezes, né? Nesse erro e acerto. De cumprir algo que não é para o aluno. Eu dizer para você que eu fiz isso, mas não aconteceu. Então, você ganha muito mais tempo quando você coloca uma discussão. Porque as crianças são ricas de perguntas. Né? Agora eu vejo essa preocupação maior na educação infantil do que no fundamental.
No fundamental tem muito esse aspecto do professor sentar naquele birô, que eu acho que aquilo não deveria existir, aquela mesa dela separada. Ai, perfeito. E para mim ela tinha que estar sentada ali com o grupo. Aliás, as carteiras também mais circulares, né? Então, Às vezes sentar no chão. O grupo e não, né? Cadeira de frente para outra, não deveria existir aquela cadeira mesa do professor. A mesa devia só para pôr as coisas mesmo. A mesa no armário. Sim. Aquela mesa dela não deveria existir. Para mim, o professor está em aula vaga, vai precisar fazer uma coisa na mesa, vai lá para a mesa dos professores. Mas uma mesa dentro da sala, acho o fim da picada, porque ela senta naquela mesa e dali ela não se movimenta dentro da sala, né? Isso tem uma problemática. Uma vez eu vi uma professora de educação infantil fantástica. Eu sempre entro nas salas de aulas para assistir às aulas dos professores. Eu entrei nessa sala, aí você vê quando o professor não faz pesquisa, não se preparou para a aula, né? Ela foi dar uma aula de formas geométricas. Só que não eram essas formas. Era a forma plana, né? Aí ela disse, o quadrado tem 4 lados, o triângulo tem 3 lados. Aí ela perguntava para as crianças, né? Quantos lados tem o quadrado? Mas era forma plana, né? E eu pensando, gente, tem 4 lados, e o triângulo tem 3 lados. E o círculo, quantos lados? Aí eu pensei, agora eu quero ver ela responder essa pergunta. Aí as crianças, tudo com cara de ué, né? Que eles olhavam pro círculo, não fazia ideia como ia contar aquilo. Ela também tentou e não foi para lugar nenhum. Me retirei da sala e fui embora. Depois eu sento para conversar com ela. Eu fui conversar com ela depois. Eu disse, professora, mas primeiro o que você queria ganhar com aquela aula? Do que se tratava? Era para contar os lados? Não era para contar os lados? Você não me traz uma forma física para as crianças tocarem, você me traz uma forma plana. E como que você me pergunta lado de círculo? Você calcular isso com uma criança de 3, 4 anos? Claro. De onde saiu essa... Ao ponto que você poderia ter pedido, vamos procurar formas que parecem com essas dentro da nossa sala, né? O que a gente está vendo? O que é forma? Mas, gente, foi tão assim qual é o objetivo da aula? O que ela quer apresentar? E outra, ela não se preparou, ela não sabia o que ela ia fazer. Quando ela fez a pergunta, quantos lados tem um círculo? Eu digo, não. E eu diria assim, na sua questão aí, ainda bem que eu trouxe isso, porque eu fiquei pensando assim, você falou, quadrado tem 4 lados. E isso, tem 4 lados? 4 lados? Tem 4. O que você está chamando de lado? O que está chamando de lado? Como é que chama? Essas linhas, essa cerquinha, linha, né? Palito aqui. Quantos tem? Quantos palitos tem? 4, né? Ué, e é quadrado? Não é quadrado. Então, qual seria a definição? Qual a diferença deste para este, para este? Qual é? Onde está a diferença? Isso é que a gente teria que trazer. E com o que trabalhar? Eu não fazer desenho em lousa. Na verdade, seria pode ser isso, que é com aquelas injeção, né? Aqueles negócios, a bolachinha de injeção, pegar canudinhos, sim, colocar e fazer vários com 4, e pegar 4 lados, 4 varetas e colocar. E aí, qual a definição? De repente ele faz um retângulo. Tá, não tinha 4 lados iguais. Tem 4 lados, não precisa ser igual. 4 lados. Então, agora você falou 4 lados com o mesmo tamanho. Tudo bem, esse também tem. E não é quadrado. Qual vai ser o detalhe? Pois é, não, e assim, qual é o objetivo dessa pergunta para uma turma de 3 anos, entendeu? E o que poderia... Então, realmente, entendeu? Não faz... A pergunta que ficou na minha cabeça, por que ela está perguntando quantos lados tem essa forma? Claro. Ao ponto que ela poderia trazer para dentro da realidade deles. Vamos encontrar, por exemplo, se ela tivesse trazido as formas sem ser planas, ela poderia ter pedido, vamos encontrar o que é que tem a ver, assim, o que é que parece, o que é que parece com essa esfera, o que é que parece com esse círculo, né? O círculo parece a esfera, parece com a bola que a gente joga, o que é que dentro da nossa sala parece, né? Eu acho que faria mais sentido na realidade deles, porque eles não estão na matemática de geometria ainda, né? Não, eu acho que a educação infantil está, mas o que seria geometria? Geometria é trabalhar com a questão do corpo, o desenho do corpo, inclusive colocar papéis crafts e trazer até aquela ideia de qual é a sua altura. Você sabe qual é a sua altura? Qual é a sua forma, né? A sua altura, né? A minha é esta, ó. Leonardo da Vinci,
no Homem de Vitruvius, essa distância desse dedo até este é a minha altura, minha. A sua é você. E é igual? Você tem que testar, eu não posso afirmar para você. Se você quiser testar, podemos testar. Eu trouxe o barbante aqui, você quer testar? Vamos testar. Dedo maior aqui, o polegar, o indicador e o médio. Não, você não precisa segurar. Acho que eu vou pedir para alguém me ajudar. Tem? Vem. Segura o dela aqui. Eu só tenho que segurar aqui, ó. Segura, ela não pode dobrar o dedo, não. Ela tem que abrir o braço. Aqui, nesse dedo que é o maior, você segura aí que eu vou abrir o braço. Abre bem. Abre. Peraí, você não tá retinho? Tá com o braço reto? Tá reto? Me ajuda, ela tá bem retinho aí? Tá? Pronto, agora nós vamos medir sua altura. Você fica de costa e a gente tenta medir. Vamos lá. Então, a sua altura de presente. É a minha altura? Deu certo. Só que é um pouquinho assim, porque eu cortei um pouquinho mais adiante, com medo de cortar a tua unha. Tô brincando. Então, essas medidas da educação infantil, então, eles adoram, porque daí eles fazem o corpo deles e começam a dizer essa é a minha altura. E eles têm a medida de médico barbante. E aí, esse barbante vira um gráfico para educação infantil, sem eu ficar falando essas coisas. Sim. Quem é maior? Qual foi o barbante maior? Vamos do maior para o menor? Quantos tem do mesmo tamanho? E aí eles estão trabalhando graficamente, sem essa fala, nada disso, mas eles montam, colam. Não, e adoram e fazem isso. E eu estou trabalhando com geometria, com medidas, com relações, sem essa provocação, 30 centímetros, 40 centímetros, não é isso. Mas é a comparação, a percepção desse olhar, desse comparar, que é significativo, tá? E aí eu poderia dizer, e seu pé, você sabe? Então, nos teus grupos acontecem todo esse tipo de ensinamento para os todas professores. Essas questões, e assim... E foge desse esquema. Poxa, isso não é programa como você até falou, geometria, porque sim, geometria, eles têm contato com objetos. A panela, podemos pegar a tampa da panela, daí eles tentarem riscar a tampa da panela. E será? E aí, como já aconteceu, eles vão medindo o contorno, né? E começa a falar, nossa, esse grandão, esse pequeno. E daí existe, claro que eu não vou entrar nisso, mas assim, a comparação desta medida com a distância. E se a gente fosse mexer numericamente já com o número maior, vai dar o número π, o 3,14 para todo. A tampa de panela desse tamanho, desse tamanho, desse. Tudo vai dar uma constante. Que constante é essa? Né? E, bom, então é essa interessante corporal. E aí eu vou te medir o seu pé. Deixa eu ver o seu pé. Isso. Não, seu pé não, seu braço. Seu braço? Seu braço, ângulo reto, põe ângulo reto. Ângulo reto. Eu vou medir daqui até aqui, vou cortar. Esse é o tamanho do seu pé. Gente, eu não tenho esse pé desse tamanho, não. É que você tá com sapato, mediu? Pior que é. Que tesão! Então, olha como nós somos harmônicos. Como essa relação, e você falou da sua mãe. Minha mãe faz isso. Eu falo, mãe, aperta a cintura da minha calça. A gente tá bem elegante. Ela vem com a calça aqui, ó, apertando no pescoço, ela diz, tampa. Se a gente tá, por quê? Porque o dobro, isso aqui, o dobro disso, o dobro. Não é o meu caso, porque eu já engordei, então não tá tanto. O dobro disso seria ideal a minha cintura. Então, isto tem que ser minha cintura. Que é o dobro da medida do pescoço. É isso. Então, às vezes a gente engorda um pouco, então por isso que fazem essa coisa. Então, essa questão, e daí, lá na tua questão inicial da formação, a formação traz essas coisas, a formação trago exemplos de escritas de crianças e a gente discute. Por exemplo, ó, eu até tinha aqui, peguei um, mas eu vou escrever aqui. Deixa eu ver, mas dá para ver? Não, acho que não. A gente coloca. Ah, não, já sei. A gente coloca para você. Trouxe coisa para pagar, mas vamos lá. Vou fazer na estrutura que diz conta em pé, conta armada, conta. Então, às vezes, um exemplo, 17 menos 9. É a história do emprestado, né? Então, é uma loucura isso. Quem é esse número, né? Ele é um 10 e 7. Sim. Tem um 10 e 17. Então, se eu tenho um olhar, posso falar assim, será a pessoa?
Não sei se fica trocado, não fica? Não, acho que dá para ver. Não. 17, 9. Então, essa coisa risco aqui não tem muito significado. Então, quem é esse número? Essa que é a discussão. E o que é isto? Não é conta de tirar, na verdade. É busque se no 17 tem 9. Então, 17. Olha o 9 aqui dentro. Olha como você já falaria assim, tem, ó. Tem 9, fica sobrando 1, por exemplo, você disse. Então, é 8, por exemplo. Mas é buscar, e não que o risco ponho aqui sem significado. Então, é buscar o significado. 75. E o zero, né? A ideia de zero, ela é muito complexa para a criança Muito quando complexa. inicia, né? Por isso que é interessante. Porque a gente diz para eles que zero vale nada. Aí, de repente, de zero dá para tirar 9. É confuso demais, né? Porque não é tirar 9, é essa a ideia, ó. Fala um número pra mim. 80. Não, eu quero um número taranana, que use centenas, dezenas e unidades. Assim, 1939. Então, você tá querendo pegar o 1939. Espera aí que eu já mostro. Adorei. Tá todo quebradinho aí, né? Todo Ali. não é quebrado, é a composição. A composição. 1800, pode ser? Pode ser. 1840 e quanto? 9. Você achou 9? 5 aqui. 5, tá. Então, olha, lê isso aqui. 1845. Esse é o número 1845. Eu lembro que antigamente a gente fazia isso. Não vê mais em livro, não é? Então, mas, ó, 1845. Ah, esse material é maravilhoso. Esse aqui foi feito por uma amiga minha, que ela tem, a Marli Materiais Pedagógicos. Ela não é mais dela, é da nora dela. E eles vendem essas fichas decompostas. Não sei se ainda estão, mas eu divulguei muito isso. Ela foi minha colega de faculdade, depois se formou. Tem um tempo ela começou a criar, a gente ia em casa, bolava material e ela tinha a empresa de construção de materiais, coisas incríveis. E isso é fantástico. Daí eu posso dizer para você, transforma, então, 45 em 800. Pode ser outra coisa? Você fala, pode. O 800 é 600 e mais 200. Sei lá. Então você começa a 600, isso, e 200. Ó, continue com 800, tá, mas de outra composição. E aí você percebe por que surge o cálculo mental e o cálculo que você pode fazer, dito entre aspas, de cabeça, porque você vê no número 1000, um 500 e um 500, um 600 e um 400. Eu sempre pergunto para as crianças como é que elas fizeram o cálculo mental, né, na cabeça delas. E nunca é igual ao outro. Ele sempre tem estratégias diferenciadas. Tem os que vão só na soma das centenas, depois é que vai para as dezenas, depois que vai para... E tem criança que faz o cálculo mental tal qual tá na lousa. Tal qual, e tem... Incrível. E essa questão aí eu dou exemplo do 17 com o 9, exatamente porque fica tão fora dizer que eu tenho que riscar. E olha que redundante, diz que risque e fica 17, mas já está 17. Então, essa assim, uma incoerência, uma coisa sem significado. Então, esse olhar é para construir, na verdade, essa ideia significativa do número, né? E quando eu estava dando o exemplo desse do 4, então já é começando aí com criança de educação infantil. Tenho 5 anos. Ah, então você tem isto? Não. Ela conta, fala. E porque você traz essa ideia de que o 5 não é só isso. O que é isso? 5 dedos levantados. Tá, mas eu quero levantar os 5 dedos assim. E olha, tem professora que corrige. Isso. E o tal que o 7. Que o 5 não pode ser assim. Não, tem que pôr todo o nome ao 5. Então não pode fazer assim também. Gente, você sabe que é muito... Coisa que eu fico assim, não, para. É porque é muito rico essa descoberta, né? É como a gente fala quando eu trouxe esse material aqui, que é o dadinho tão conhecido por nós, né? O dado, né?
Não sei se esse está mais fácil de ver, verificar. Na verificação desse. Tá, você já observou? Quantas faces, né? Chamado de cubo, isso. Ou chamado de dadinho. Tem 6, popular, né? E também é chamado de hexaedro, né? No convencional. 6 faces, né? Então 6 é hexa, o edro é faces em grego. E aí eu diria para você assim, será que existe uma regularidade nisso? Ou será que todos são feitos iguais? Iguais no sentido da disposição numérica está sempre de um jeito? Se eu for num cassino, eu vou olhar se ele tá, porque senão... porque existe uma regra? Existe uma regularidade. Uma regularidade? Eu sempre vejo nesse formato. Se a regularidade tiver a ver com esse formato, essa disposição de bolinhas. Sim, mas sempre vejo. Então tá bom, jogue o dadinho. Mas joga o dadinho, eu não sei se assim, o 6 está sempre embaixo do 1. Então vê se o 6 está sempre embaixo do 1. Esse aqui tá. Esse também. Vê se esse tá. O 6 oposto ao 1. O 6 oposto ao 1, sim. E o 5 é oposto a quem? Deixa eu ver aqui, só mais esse aqui. Isso, eu podia ter trazido um monte. Mas tem uns que não estão. Você vai às vezes comprar uns certos jogos e estão errados. Porque se for no cassino, vai estar assim. No cassino. 5, 2. 5. Não sei já de tua pesquisa. Que vai pro 5. 2. Aqui esses dados sim. Será que tem algum desses que não? Vamos lá. 5, 2. 5, 2. Sim. Agora eu vou recapitular com você. O 1 tá junto com oposto a quem? Oposto ao 6. O 5 tá oposto a quem? A 2. Tá. Sem olhar, você acha que o 4 tá oposto a quem? 4 deve estar oposto a 3. Vê se é. Sim. Cadê, gente? Sim. Sim. Deu? Deu. E por que será? Não sei, por que será? Não, vamos analisar o seguinte. Por que será? Quem sabe? Põe na caixinha de resposta. Isso. 1 e 6. É 1 e 6. 1 e 6. 2. As duas extremidades. Legal. Já fez uma... Aí 5. 2 com 5. A outra extremidade. Tá. Acho que foi Extremidades. isso. Legal. Então tem uma lógica. Sim, tem uma lógica. O que mais? Nunca tinha pensado nessa. Vamos lá. 1 e 6. 6, 7. Uhum. 5 com 2, 7. 4 com 3, 7. Caramba! Quantas vezes você nunca tinha posto a mão no dado? Nunca nem ouvi falar disso. Não, digo assim, você já pôs a mão nisso, óbvio. Sim, a gente joga o O em casa. Então, e aí eu digo assim, a sala de aula, o professor usa os dados e já fez leitura, porque nós temos que fazer leitura de nodo. Até leitura, sabe o tabuleiro? Sabe quando o professor põe um tabuleiro de jogo? O que vocês estão vendo? O que tem no tabuleiro? O que está escrito? Como ele é formado? De que jeito? Amarelinha, como que é formada? Por quê? Como é que... Tudo é discussão de uma linguagem e discussão de uma leitura. Matemática não é exata, é uma linguagem. Exata não existe nada, nem a vida é exata. É tudo uma linguagem, uma descoberta, uma relação. Olha que interessante. E isso eu diria para você. Então, sem você ver... Olha como eu sou mágica, se você sabe disso. Fala assim, quanto que deu aqui? Você sabe quem que tá encostado na mesa? Se aqui em cima é 4, embaixo é 4, eu já sei. Então, vão dizer que isso é mágica. E outra, e a soma do de cima com o de baixo? 7. E assim? 7. E assim? 7. E essa? Este com este e este com este. Quanto que vai ser? Este com este, sem você olhar. Aqui dá quanto? Só dá 7. Sempre vai dar 7. E esse 7 em cima do outro, quanto que dá a soma toda? 14. Isso foi uma questão do Enem. Há uns anos atrás, a maioria teve erros e falou, como que querem que a gente adivinhe o que está no dado? Então, mas por que a questão é essa? Porque você só pega o dado como um bicho de sorte, né? Ninguém... Não é, né? Por que a questão é essa, quer que eu adivinhe? Porque não fez a leitura. Fez a leitura, Então, olha o calendário como também tem uma lógica. Esse calendário feito por linhas e colunas. Claro que eu posso criar outros.
Esse, que é uma matriz de linhas e colunas. Pergunta pra você, aqui tá o 4. Deixa eu mostrar aqui na câmera o calendário. Então, isso, pensei que eu tivesse mostrado. Ó, Tá. né? Linhas e colunas. Isso. Perfeito, querida. Aqui o 4. Embaixo? 11, Aqui? 18 ou 25? Qual mês que isso se repete? Não quarta-feira. Que 4, 11, 18, 25. Novembro? Vamos ver. Novembro. Os tão aqui. 4, 11, 18, 25. Qual outro mês? O mês de março, abril. Abril. Acho que eu tenho abril ainda aqui. 4, 11, 18, 25. Qual outro mês? Junho. Junho é 30, não é? Junho. 4, 11, 18, 25. Qual outro? O que você está concluindo? Eu tô concluindo de meses de 30 Ah, é? Então vamos pegar meses de 30? e não Então vamos 31. pegar o de 31. Peguei o de 31. 31. 4, 11, 18, 25. Quebrou minha estratégia. Então, o que você acha? O que você conclui? Não sei. Vamos ver. Janeiro. 4, 11, 18, 25. Em janeiro tem 31. Quebrou. Fevereiro. Não, então essa linha ela vai só mudando na coluna. Ah, então 4, 11, 18, 25. Essa coluna vai ser sempre a mesma? Não, Não, eu já vi que 4, ela- 11, 18, 25. A coluna vai ser sempre a mesma e ela vai mudando na linha. Ela só vai ser segunda, terça, quarta, ela vai Ah, mudando. quer dizer que a coluna é sempre na mesma estrutura. Você tem certeza? Ó, Ah. vê. 4, 11, 18, 25. Tá vendo? Sim. Esse. 4, 11, 18, 25. Então, todos os meses. Parece que sim. Maio. Sim. 4, 11, 18, 25. Sim. Isso é matemática? Matemática no sentido, vamos ver por quê. Sim. Porque é regularidade. Então, e por quê? Vamos ver por quê. 4, 11, 18, 25. 4, 11, 18, 25. Ou seja, você vai ficar rica se você bolar um calendário que só faz as colunas, gente. Só coluna e você só troca as colunas. Nunca ninguém pensou em fazer isso. Eu já pensei e não fiz ainda. 4, 11, 18 e 25. Deu para concluir que é todos os meses? Sim. Por quê? 4 mais 7? 4 mais 7? 11. 11 mais 7? Nossa, sempre mais 7. 18 mais 7? 5. Porque é 7 7 dias. Então, 1 mais 7? 8. 8 mais 7? 15. 15 mais 7? Gente, Da fantástico. soma 7. E aí, Então, a tabuada do 7, calendário. soma dos 7, então. E a regularidade. Não sei se eu fugi muito do assunto ou não. Não, Mas essa ideia de você perguntar. Não, e são temáticas que estão dentro do livro isso. didático, né? Por exemplo, calendário é uma temática que está no livro Não, mas não está nessa pesquisa de tal. Mas De não vai para a forma prática, é isso que... Não, e não vai para uma leitura, vai aprender calendário, mas aprender o quê? Não tem assim, como é que ele se organiza? Quais são essas relações? Como que a gente pode estar fazendo isso, né? Aí hoje, Regina, você tem um instituto, alguma coisa que você trabalhe dentro, que você ofereça para as escolas, para os professores interessados? No momento, não. A gente já eu trabalhei em editoras também, fazendo formação de análise de que aí livros. você fez a escrita de um livro, né? Agora há pouco. Então, a escrita, eu tenho tanto uma delas que isso foi do movimento de orientação curricular da época do Paulo Freire, onde a gente trabalhou com temas geradores e relato de prática dos professores. A gente compôs um currículo vindo da base, não essa coisa de todo mundo discutindo e obrigo você a fazer isso. Nós fizemos um currículo, discussão com a universidade, discussão com os matemáticos, mas vindo da base do professor. E a gente foi a construção curricular, né? Um movimento curricular Porque tem de reflexão. Tem muita essa discussão teórica que fica só na universidade, né? É uma problemática E isso. outra coisa, às vezes você discute e fala, esse é a BNC, ou seja, a proposta curricular do Brasil e tal. Tá, mas foi discutida com quem? Só nós três aqui? Nós três, nós 4 pessoas? Ou foi colocado em redes, discutido, voltado?
As coisas têm que ser em sintonia, democraticamente uma discussão. E se alguma escola ou professor quiser te contratar, como é que faz isso? Não é por mim o instituto, Né, é privado. Sim, é privado, conversando comigo, negociando. Tô super aberta. E, gente, olha, foi o bate-papo com a queria Regina. mais, viu? Podia ter mais umas 2 horas isso aqui com a gente. E podemos brincar com isso. Mas a gente vai ver se disponibiliza algum tipo de material que possa agregar aqui junto com vocês, né? Alguns exemplos de materiais. E eu vou deixar o contato da Regina aqui embaixo, né? Telefone e e-mail para vocês entrarem em contato. As escolas que acharem interessante, porque é um trabalho maravilhoso com um grupo de professores, né? E com as crianças que têm dificuldade com matemática, mas eu acho que isso não é para quem tem dificuldade de matemática. Isso, né? eu acho que é para também, não é a dificuldade em matemática. Não tá abrir a possibilidade de amar matemática. Acho que é isso. Assim, que até uma possibilidade de respeito e ouvir como ele vê a coisa. Então é essa garantia que eu gosto de dar para essa criança que se diz, mesmo adulto, eu encontro, detesto matemática, porque eu fui péssima na escola. Então, é retirar um pouco disso. E nessas, tem formação de professor, e tem uma das escolas lá em Uberlândia, eu fiz muito para pais, porque os pais pediam. E aí acontecia coisas interessantes, só para ver se eu consigo terminar nesse sentido, porque daí eu colocava discussões para os pais e as mulheres falaram: gente, meu marido dizia que eu não sabia matemática, olha como eu tô fazendo. E era muito interessante, porque ela falava assim: nossa, tá vendo? E ficava brigando no grupo, tá vendo como eu sei? Porque daí elas falavam assim: gente, eu nunca percebi que eu podia descobrir essas coisas. Poderia saber, então, aprender, né? ela falou, e no fim me soltei. E alguns pais dizendo depois para mim: Regina, eu torturo meu filho, eu fico exigindo coisas. Depois, num outro encontro, ele falava: liberei. É outra coisa, eu não brigo mais com meus filhos, fico curtindo e ele fica criando e eu tô entrando na dele. Mudou o aspecto. Ele falou: eu judiava de ficar brigando. Faz desse jeito. E é isso que eu acho que falta, que nós não respeitamos na matemática, essas questões. É a criatividade, a descoberta, a permissão do erro. Isso são essenciais. E estou aberta para discussão, tete a tete, tanto com os alunos, uma palestra com os alunos e mesmo com os professores. Vamos marcar. Gente, gratidão. Foi uma maravilha, gente. Dá like, curte, compartilha. A gente vai marcar a Regina nas redes sociais dela também, para vocês entrarem lá nas redes sociais dela e curtirem um pouco aí de matemática. Bye, bye.